Até que ponto você pode expor a sua criança na internet? É sobre isso que eu quero falar hoje nesse vídeo. É uma opinião pessoal, mas também baseado no que realmente pode ou não pode. Olá, seja muito bem-vindo por aqui. O tema de hoje é sobre exposição das crianças na internet. Bom, eu sei que isso já é um tema que muito se é falado e tudo mais, mas ele é tão importante que a gente precisa sim conversar. E eu acho, por tudo que eu já percebi e vejo o pessoal comentando, que as pessoas acabam ficando às vezes até um pouco perdidas. Porque, veja bem, muitas pessoas falam sobre a questão da periculosidade de expor a criança na internet ou sobre questões em relação a isso, mas de uma forma um pouco mais ampla. E eu vejo que muitas pessoas, principalmente pais, ficam perdidos nessa hora de falar: meu Deus, então o que eu tenho que fazer? Será que não existe um manual? Faz isso? Não faz isso? Enfim, e esse vídeo é um pouco para auxiliar nessa questão. Falando até em manual, é muito engraçado a gente falar sobre isso, né? Porque realmente não existe um manual. Bom se existisse, mas é aquela coisa que eu escuto desde que eu era criança. Filho não vem com manual de instrução. Você tem que conhecer o seu filho e conseguir ali educar da melhor forma que você consegue, da melhor forma que você pode. Mas em relação a esse assunto, vamos lá. Primeiro de tudo, os pais têm liberdade para expor os seus filhos na internet. Por quê? Eles têm esse poder parental de fazer o que quiserem com os filhos. Lógico que isso há limites, né? E os limites claros, quando a gente fala sobre exposição da criança, seja nas redes sociais, seja na vida normal, assim, né? É em relação a situações perigosas, vexatórias, humilhantes. Então, o que você tem que cuidar é não expor a sua criança a essas situações na internet. Por exemplo, também expor as suas intimidades, suas partes íntimas. Isso você vai estar ferindo realmente o direito dessa criança ou desse adolescente, se for o caso. Então, independente se é rede social ou se é uma vida offline, você nunca deve expor a criança a uma situação como essa. E lógico, a internet e a rede social, no geral, ela tem uma, né, amplifica tudo. Então, é pior, mas em situação alguma você pode. Então, se você quer um manual, uma regra do que não pode, do que pode, isso já é um caminho muito claro, muito certeiro. Situações vexatórias, humilhantes, que exponham a criança a um risco, ou então expor as intimidades dessa criança, são coisas que você, como pai, mãe ou o adulto responsável, não pode fazer, né? Então, não pode expor esse tipo de coisa da tua criança. Agora, a criança foi no parque, a criança foi, tá bonitinha aqui, tá, né? Essas situações comuns do dia a dia, pode, por conta dessa liberdade que eu mencionei. Mas aí, eu já penso que a questão do que você vai expor e a quantidade do que você vai compartilhar nas redes sociais sobre os seus filhos vai do bom senso dos pais ou do adulto ali responsável. E até mais do que uma questão de bom senso, também tem a ver com uma questão, até uma discussão mais moral mesmo. Porque, como eu falei, existe essa liberdade dos pais de compartilhar os seus filhos com quem eles quiserem, onde eles quiserem, lógico, respeitando essas limitações óbvias e claras que já mencionei, mas o ponto, até que ponto, a quantidade que eu vou expor, a quantidade que eu vou compartilhar, isso tem muito a ver com a questão moral, questão do que os pais entendem em relação a esse compartilhamento. Existem pessoas que gostam de compartilhar a sua rotina, a sua vida na internet, e tem pessoas que não gostam. Essa questão do quanto compartilhar, do quanto expor ainda é muito subjetiva, então vai depender de cada família, do que cada família entende como
o suficiente, como o correto, como o bom, mas existem pesquisas, aí a gente já entra até no âmbito mais da psicologia mesmo, né? Existem pesquisas e estudiosos, psicólogos, educadores também, falando sobre o aspecto de super compartilhamento, né, em relação às crianças. E você compartilhar de forma excessiva a rotina da criança nas redes sociais, mesmo que seja só para amigos. Uma questão também de no futuro, será que a criança, né, quando for um adolescente ou até mesmo um adulto, vai querer que a sua vida, a sua, né, ali, teu dia a dia enquanto criança fosse compartilhar? Será que isso não gera alguma consequência psicológica? Enfim, de forma geral, esses estudos eles apontam que o super compartilhamento, compartilhar demais, expor demais a rotina da criança ou do adolescente, enfim, pode sim trazer consequências negativas. E o que é esse compartilhar demais? Seria tô tomando café da manhã, tô no almoço, tô indo para a escola, uma brincadeira, e todos os dias isso, né? Então, não existe aquele momento de conexão, e que a gente já falou aqui no canal, entre o adulto ali de referência, seja o pai, a mãe ou outro cuidador responsável, com aquela criança. Existe somente um momento em que o outro está filmando para compartilhar. Então, não é que não pode compartilhar momentos ou filmar ou tirar foto, não é isso. Mas ter isso de forma excessiva e de forma repetida muitas vezes pode sim trazer algumas consequências negativas psicologicamente falando, segundo vários estudos que já tem sobre isso. Agora, mais do que a questão legal que eu já mencionei, que não pode expor em relação à criança nas redes sociais, na internet ou offline. Eu acho de bom tom, aí é a minha opinião, de você não compartilhar situações que podem trazer um potencial risco à criança, no sentido de compartilhar localização, compartilhar onde a criança estuda, compartilhar coisas que são relacionadas à segurança, principalmente onde a criança está, com quem ela está, se ela está sozinha, que horas que ela chegou na escola, que horas que ela sai. Informações essas que normalmente só quem está ali dentro da intimidade da família sabe. E isso seria já um compartilhamento de forma pública, para qualquer pessoa ver. Não tem problema você falar para um amigo teu, meu filho estuda no colégio tal. Eu entendo que não há um problema, mas talvez isso possa trazer alguma consequência se você publica na sua rede social e muitas pessoas assistem às suas publicações, o uniforme da criança, o horário que a criança vai para a escola, se ela fica sozinha em algum parquinho ou não. Porque a gente nunca sabe quem está por trás do celular. E tratando-se de crianças e adolescentes, a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque são pessoas em extrema vulnerabilidade, que ainda não conseguem se defender sozinhos, são pequenos, são frágeis. Então, cuidar com esse tipo de coisa, com essa questão de segurança mesmo, sabe? Eu acho essencial. E até para completar esse assunto sobre redes sociais e internet, eu gostaria de compartilhar uma novidade. Logo mais vai entrar em vigor o ECA Digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. E o que ele prevê? Ele prevê a proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital. E ele vai falar principalmente da exposição das crianças e dos adolescentes aos conteúdos que existem na internet. Então, vai determinar questões de plataformas, vai determinar questões em relação ao que a criança pode assistir, o que ela não pode assistir, vai falar sobre o controle dos pais em relação ao que a criança assiste. Então, existem várias questões ali que estão sendo apontadas. Eu acho bom, porque a gente vai ter um norte de como conseguir monitorar e como conseguir ter uma proteção maior para essas crianças e para esses adolescentes dentro do ambiente digital.
porque tudo que a gente quer é criança e adolescente crescendo de forma saudável, tendo o seu desenvolvimento integral. É para isso que a gente estuda, trabalha e divulga conteúdo, para alcançar pessoas que também pais e cuidadores que estejam comprometidos com isso também. E eu acredito que a lei, essa nova lei, ela vem trazer um reforço para o ECA que já existe, para que a gente consiga, então, proteger cada vez mais as crianças e os adolescentes. E é aquela coisa, né, que eu sempre falo, a lei ela tá sempre atrasada, as coisas estão acontecendo e daí com base no que está acontecendo na sociedade, nos estudos envolvendo tudo isso, que são estudos multidisciplinares, né, que envolvem questões de saúde, psicológica, enfim, educação, várias coisas, aí sim traz para o âmbito legal, para fazer lei, para fazer decisões e atuar de forma mais direcionada assim mesmo. Eu espero muito que esse vídeo tenha esclarecido um pouco sobre essa questão do quanto expor a criança ou adolescente nas redes sociais, na internet. Dê um like se você gostou desse vídeo, compartilha com quem tem interesse sobre esse assunto e precisa saber, principalmente os pais. E se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos. Muito obrigada por assistir e até o próximo. Tchau!